Olá, nós estamos então aqui no nosso terceiro encontro hoje, em que nós, digamos assim, chegamos ao final de um trajeto bastante curto, mas em que buscamos juntos, todos nós, refletirmos minimamente sobre a questão da violência contra a mulher, né? O assunto ele é bastante complexo, é um assunto bastante sofisticado nos seus modos de acontecer, e eu acho que um grande passo para nós, aqui na plataforma de Escola de Mulheres da deputada Luciane Carminati, é justamente nós trazermos o assunto, a visibilidade, trazermos o assunto da violência doméstica, da violência contra a mulher, para a sala, digamos assim. Nós vamos tirar o assunto, estamos tirando o assunto dos cantos escondidos das nossas vidas, das nossas casas, para que o assunto seja tratado com a relevância e com a gravidade que merece ser tratado. Segurança pública é serviço essencial, é direito de todos nós, de todas nós, de todos. Nós precisamos avançar na conquista dos nossos direitos. E hoje, neste encontro, quando a gente vem aqui falar sobre a violência contra a mulher, eu queria trazer para dividir com vocês algumas estatísticas que saíram agora, né, como eu comentei nos outros encontros, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na pesquisa intitulada Visível e Invisível: a vitimização da mulher no Brasil. Né? Esse estudo é muito importante, muito interessante, está disponível na internet. Se vocês buscarem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, vocês terão, entre muitas informações, terão esse estudo gratuitamente para vocês checarem e darem uma olhada com carinho e de forma mais aprofundada. Mas, especificamente agora, como que essas estatísticas, esses dados sobre a violência contra a mulher dialogam e se relacionam com as nossas vidas? Algumas perguntas acabaram aparecendo e são perguntas bastante interessantes e que nos dão uma pequena pitada desse mundo da violência contra a mulher, como é que está acontecendo e como que as mulheres se comportam, que atitudes elas tomam quando elas são vítimas. Será que as mulheres vão para as delegacias? Não vão? O que que elas fazem? Qual é a tua opinião? Aqui. Esse quadro é um quadro que vai nortear essa nossa conversa de hoje. Muito interessante, porque a pergunta que o Fórum da Segurança fez foi assim: qual a atitude que se toma em relação à agressão grave, né, que aconteceu nesse último ano de pesquisa? E várias modalidades de atitudes que as mulheres tomaram apareceram nessa pesquisa. Aí faz uma comparação de 2017 a 19, depois 21 a 23, e vocês vão ver que procuraram a família, procuraram ajuda de amigos, denunciou numa delegacia de polícia da mulher, denunciou numa outra delegacia qualquer, procurou a igreja, ligou para a PM, para o 190, ligou para o serviço de atendimento à mulher, o 180, não fez nada, denunciou para a polícia através dos canais virtuais, para a delegacia virtual, ou então procurou alguma associação, alguma entidade, algum coletivo que tivesse relação com a defesa dos direitos da mulher. Foram várias alternativas que apareceram na pesquisa do que as mulheres fizeram quando foram vítimas de violência física, sexual, psicológica. E pasmem, o maior volume em todos os anos de pesquisa, o maior volume foi não fez nada.
não fez nada. E depois, no segundo momento, procurou alguma ajuda da família, de amigos, e as delegacias de polícia ficaram num patamar bem abaixo. Por quê? E essa pergunta é muito importante. Por que que as mulheres optaram por não fazer nada? Por que que as mulheres deixaram para os últimos postos a procura de delegacias de polícia, seja da comum, seja da especializada em atendimento contra a mulher? O que que justifica, que leva à avaliação desse comportamento das mulheres vítimas de violência? Como é que você imagina que aconteceu isso? Por que que as mulheres fizeram essas opções? Isso chama muita atenção diante do quadro de que o feminicídio tem aumentado, que a violência contra a mulher tem aumentado. Apesar da criação da Lei Maria da Penha em 2006, e nós já estamos aí em 2023, todos esses anos de legislação para proteger a mulher, para dar canais de suporte à mulher agredida para que ela busque ajuda, socorro, defesa dos seus direitos, da sua integridade, da sua vida, ainda assim, majoritariamente, as mulheres preferem não fazer nada. Esse dado é bastante chocante, esse dado é bastante contundente e talvez, de alguma forma, ajude a compreender os altos índices de feminicídio, de estupros e de violência generalizada contra a mulher. Aí a pergunta gritante mesmo é essa: como assim? Não fez nada? Por que que a mulher não faz nada? Por que que a mulher, praticamente metade, passando até da metade dos dados, ela opta por estar em silêncio, estar quieta, ficar quieta, sofrendo o abuso, a violência? Aí, olha só, as razões pelas quais elas dizem que não procuraram a polícia na última agressão que sofreram. Não queria envolver a polícia, outras respostas, tinha medo de represália por parte do agressor, achou que talvez não fosse tão importante assim a agressão que sofreu, a falta de provas, não acreditava que a polícia fosse capaz de oferecer qualquer solução para o seu problema e resolveu sozinha. Resolveu sozinha. Isso quer dizer que ela resolveu sozinha o problema da violência dela? Notem que nessas respostas, nas muitas respostas que a mulher dá para a agressão que ela sofreu, tem uma mistura de coisas que a gente já veio conversando em nossos encontros, que tanto é o medo de continuar sendo agredida e talvez agredida de uma forma mais contundente, mais grave. Isso acabou inibindo a sua atitude. Não acreditar que a polícia fosse capaz de ajudar, essa falta de credibilidade das instituições policiais na hora de dar uma resposta para o problema da violência da mulher, muito forte. A questão de que ela acha que ela não tem prova porque ela não tem um machucado no corpo, ela não está com roxo, ela não está com quebrado, não está cortado, o corpo dela não está mostrando a violência que ela sofreu. E soma tudo isso, essa balaiada de medo, de falta de fé, de crença, de achar que a polícia vai ajudar ou não vai ajudar, ela prefere, em última instância, resolver sozinha o problema dela. E ela, ficando sozinha, acreditando que está dando solução para o caso dela, ela acaba se colocando ainda mais na rota de colisão da prática criminosa, porque não cessa, porque não para. O fato dela não ir para a polícia, o fato dela não achar que a polícia vai dar jeito, o fato dela acreditar que ela não tem provas porque ela não está com uma gravidade de machucados, porque o tapa que ela levou, o chute não ficou no corpo, porque não dá para fazer
um scanner do estado psicológico dela, não tem como fazer raio-x da alma dela, e por aí vai, tudo isso se soma e a mulher faz a pior opção possível, que é de resolver sozinha, de estar sozinha, de não achar que pode ter um lugar para ser ouvida, acolhida e acompanhada na sua trajetória contra a luta contra a violência. Essas informações que estão postas aqui nesse quadro diante de nós agora são muito fortes, são muito sérias e, infelizmente, mostram o quão necessário é que nós avancemos na defesa da mulher vítima de violência. Quão importante é que toda a sociedade junto, em cada um dos seus ambientes, faça uma cobrança das autoridades, das instituições, dos governos, enfim, em todos os lugares, para que a violência contra a mulher, ela seja combatida, seja levada a termo, cada uma das denúncias, das reclamações e das medidas que têm que ser tomadas em prol da mulher que é vítima de violência física, sexual, violência psicológica, dessa violência praticada no foro íntimo da sua vida. Nós não podemos permitir que esse quadro continue como está aqui, diante dos nossos olhos na tela. É muito importante que a gente perceba que isso tem redundado em vítimas cada vez mais graves, em vítimas cada vez mais sérias, mais marcadas e em mortes. Os dados são alarmantes e têm crescido. Mesmo com a Lei Maria da Penha, a violência continua aí, continua acontecendo e nós continuamos ainda preferindo estarmos em silêncio, estarmos sem envolver a polícia, sem envolver o Ministério Público, defensorias, sem envolvermos ninguém nessa situação tão grave que é o maltrato que acontece, a violência em todas as suas modalidades contra as mulheres, as jovens, as adolescentes. E esse quadro tem que ser interrompido. Nós temos que buscar solução para isso e não tem outro jeito a não ser falando, tomando atitudes em união, em consenso entre nós que temos buscado um caminho novo na prática de combater a violência em todas as suas modalidades. Olha só, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. 4 minutos, gente. Esse é um dado, somando as estatísticas, dividido, né, matematicamente. Isso traz, assim, uma vaga noção, num país da envergadura, do tamanho do nosso país, de como que é a prática da violência contra a mulher. É demais, é muito crônico, né? O quadro da violência contra a mulher é muito denso. E nós temos desenvolvido, infelizmente, uma tolerância. Apesar de que hoje em dia todo mundo tem smartphone na mão, a gente tem televisão, tem internet, é muito fácil a gente ter acesso às informações, o que está acontecendo mundo afora, o que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo no nosso estado e país, ao mesmo tempo em que tudo isso chega em nós com grande velocidade, com um volume de informações muito específicas, né? Muitas vezes é filmado o que está acontecendo, a mulher está sendo espancada pelo seu companheiro, está sendo espancada por conhecidos dentro de casa, na família, na rua. Nós estamos vendo isso ao vivo e a cores. E nem por isso a sociedade tem se organizado e tem corrido atrás de acabar com esse negócio. Nem por isso nós temos cobrado das autoridades competentes que seja feita alguma coisa. Essas pautas acabam ficando jogadas de lado nas campanhas eleitorais da maioria das pessoas que concorrem a cargos eletivos, acabam ficando
nos bastidores dos lugares em que nós frequentamos, das nossas reuniões familiares, em nossas escolas, em nossas igrejas, agremiações, em ambientes de lazer. Nós não queremos falar sobre esse assunto, nós não queremos trazer à tona a gravidade da situação da violência contra a mulher. E não pode ser assim, nós não podemos mais nos calar, nós temos que dar um basta nisso tudo. E para isso acontecer, a gente tem sim que levar ao conhecimento das autoridades, a gente tem sim que cobrar das delegacias de polícia que tomem atitudes, que as polícias militares sejam prestes e rápidas no atendimento das ocorrências policiais e que façam isso com competência, com qualidade e que encaminhem, que as delegacias encaminhem e façam os inquéritos e os flagrantes e tomem todas as medidas dentro da lei de forma contundente, de forma célere, de forma séria, comprometida em cada um dos ambientes dos municípios onde haja uma delegacia de polícia, onde haja uma ouvidoria, onde haja uma defensoria, onde esteja o Ministério Público envolvido. Isso precisa ser mudado, e é para ontem. O silêncio mata. Isso da mulher não tomar nenhuma atitude, isso da mulher dizer que quer ficar sozinha, que vai resolver sozinha, tem redundado nisso, num elevado número de feminicídios, num elevado número de posturas que, todas juntas, todas essas atitudes que a mulher não faz nada, a polícia leva assim, demora para atender a ocorrência, as pessoas não querem se envolver, a mídia e os discursos minimizam os problemas, nós fazemos piadas generalizadas de que as mulheres são muito emocionais, reclamam demais, né, que a mulher não é muito racional, ou então ela é violentada, ela é estuprada porque ela não tem um bom comportamento moral, porque ela andou na rua sozinha de noite, porque a saia dela estava tantos dedos acima do joelho. Muitas das nossas atitudes na sociedade acabam somando para que o silêncio impere, para que a falta de atitudes das mulheres acabe acontecendo e esse silêncio, essa inércia da mulher acabe resultando na morte dela. Quanta mulher acaba ficando sozinha nessa caminhada? Quanta mulher acaba sendo julgada e prefere não tomar atitude? Nós precisamos, então, mudar os comportamentos, porque se vocês pararem para pensar, as violências que nós elencamos aqui, que as mulheres sofrem, elas são muito distintas. Desde as violências sofisticadas no âmbito psicológico, no dia a dia, dentro de casa, como as violências físicas, que vão dos tapas que não deixam marcas até as formas graves, tipo do próprio caso da Maria da Penha, que a deixou numa cadeira de rodas para o resto da vida. Tudo isso é diferente. Os abusos sexuais que acontecem com as chantagens, com as pressões, isso tudo é diferente. E às vezes acontece tudo ao mesmo tempo, não é só. Às vezes a mulher tem essa violência ou aquela outra, às vezes ela está sofrendo todas as formas de violência ao mesmo tempo. E nós, mulheres, somos todas muito diferentes. E esses impactos em nossas vidas acabam sendo diferentes também. Então, o que que isso nos faz perceber? Nos faz perceber que os encaminhamentos para as violências que as mulheres estão sofrendo precisam ser diferentes. Nós precisamos aperfeiçoar a maneira como nós lidamos com a violência de forma tal em que as nossas diferenças sejam vistas, em que nós possamos ter a mesma empatia com a mulher que está com o corpo todo dilacerado, machucado, ou com a jovem, ou com a mulher que foi estuprada, a mesma empatia e cuidado legal, cuidado emocional e todas as formas de cuidado possível com as mulheres que têm a violência psicológica, que têm uma violência sexual mais
aparentemente suave, mas que está destruindo a vida dela. E isso é para todas nós. Ninguém consegue sair dos ciclos das violências de uma forma muito fácil, porque são processos lentos, são processos difíceis, são processos que demandam e que requerem de nós uma série de atitudes que envolvem as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos empregos, as nossas atividades profissionais, a imagem que nós temos em cada um desses lugares. E as perguntas que, em primeiro lugar, nós temos que responder para nós mesmas. Aquela pergunta cruel, né, que a culpa social traz para a nossa história. Será que eu não estou sendo culpada dele me tratar mal? Será que eu não provoquei esse assédio sexual, esse assédio moral? Muitas das vezes as mulheres, elas demoram e às vezes até nem tomam nenhuma atitude porque elas ficam tanto tempo se inquirindo se elas não foram causadoras, culpadas dos crimes que elas sofreram. Será que elas não foram intolerantes com o seu companheiro chantagista, que queria de toda forma que ela estivesse disponível sexualmente o tempo todo, ainda que ela estivesse sofrendo, ainda que ela estivesse numa condição que a impossibilitasse de estar querendo se relacionar sexualmente de alguma forma, física ou verbal? Ela se culpa ainda, porque ela acha que ela tinha obrigação de estar bem, de estar disponível. Ela se culpa, às vezes, de ter sido agredida na rua, de ter sido assediada sexualmente ou moralmente no trabalho, no ambiente público, porque a roupa dela, que ela gostou de vestir naquele momento, era uma roupa um pouco mais sensual, que de alguma forma, na cabeça dessa sociedade doente, pervertida que nós temos em nosso entorno, acaba levando a discursos de que ela estaria autorizando o assédio, ela estaria autorizando a violência contra ela. Percebam, então, que nas nossas múltiplas maneiras de existir, nas nossas múltiplas maneiras de ser, nós temos que ainda sempre lutar contra toda sorte de falas, toda sorte de julgamentos, toda sorte de preconceito que caem sobre os nossos lombos, sobre os nossos ombros, porque nós somos mulheres, porque nós somos seres diferentes dos seres masculinos. As nossas feminilidades são tratadas de uma forma tal, como se nós fôssemos culpadas por termos o corpo que temos, por termos a essência que temos. Isso é a violência contra o feminino, contra a mulher, que não nos permite existirmos de uma forma tão livre e tão solta contra o ser que tem a masculinidade, que é o masculino, que é o homem, consegue ter de andar, de ir e vir, de trabalhar, sem estar dioturnamente sendo submetido ao assédio, à violência, ao crime, ao espancamento, a toda sorte de brutalidade, dentro de casa e fora de casa, praticada por aqueles que são os nossos cônjuges, companheiros, nossos parceiros, nossos familiares. Notem, mulheres, que ser mulher é algo que demanda de nós muita energia, demanda muito mais do que pura e simplesmente a gente ir para o trabalho e voltar. Nós estamos o tempo todo numa briga, o tempo todo defendendo as nossas causas e dizendo: nós precisamos que a segurança pública nesse país, a segurança pública nesse estado de Santa Catarina, nesse município onde eu existo e moro, seja uma segurança pública
que se volte à defesa dos meus direitos como mulher, que combata a violência contra a mulher de forma eficaz e cabal. Chega! Basta de violência contra a mulher, basta de violência contra a existência do ser feminino, do ser que precisa existir com a mesma qualidade de vida sexual, psicológica, física que um homem, um masculino tem. Nós precisamos, sim, de agora em diante, a partir de toda essa conversa que a gente vem tendo e de toda a discussão que já há, que eu sei que você já tem feito há algum tempo também sobre violência, nós precisamos mudar essa trajetória da existência feminina, da existência da mulher em sociedade. Nós, mulheres, precisamos construir pontes entre nós para diálogo, para a construção de um outro caminho para nós, para as gerações que vierem, mas também para as gerações que estão aí, que vivem e que sofrem toda sorte de abuso. Não é possível que a gente aceite essas estatísticas de que a mulher preferiu não fazer nada, que a mulher preferiu resolver sozinha o seu drama, a sua violência, porque ela acredita piamente de que não pode contar com ninguém, que ela não pode contar com a polícia, que ela não pode ir à delegacia porque não vai resolver o problema dela, porque ela sabe que vai voltar para casa e o problema vai estar lá. Ela sabe que há um preconceito de que se ela ir à delegacia depois de uma vez, segunda, terceira vez com a mesma questão, muita gente dentro da própria delegacia de polícia vai achar que ela acredita ser um bife e que ela gosta de apanhar. Esse absurdo ainda existe. Esse absurdo ainda está entre nós, na nossa sociedade. Mulher não é bife, não. Mulher não gosta de apanhar. Mulher não gosta de levar pancada, de ser abusada sexualmente. Mulher não gosta de ser abusada e violentada psicologicamente. Mulher não gosta de sofrer assédio moral no trabalho porque ela é mulher. Porque ela tem que provar 1000 vezes mais do que um homem de que ela é tão competente, de que ela é tão importante naquele lugar de trabalho quanto os homens são, que ela ganha menos do que o companheiro que faz a mesma coisa que ela, o colega que faz a mesma coisa que ela. Todas essas formas de violência estão acontecendo ao mesmo tempo em toda a sociedade. E a segurança pública, enquanto serviço público essencial, precisa cuidar da defesa dos direitos humanos, em particular e especialmente da defesa dos direitos da mulher, da criança mulher, da adolescente mulher. Esse direito é fundamental. Esse direito é tão importante e tão grave quanto o acesso à educação e à saúde em todas as suas formas. E nós não podemos permitir que a segurança pública se limite, basicamente, a cuidar de furtos, de roubos, de bancos roubados, de patrimônios, enquanto que as formas mais grotescas de violência acontecem debaixo dos nossos olhos e são tratadas de uma forma, às vezes, até midiaticamente bonita. Nós colocamos cores, criamos formas diversas de falar da violência contra a mulher. Mas quando nós temos que lidar com essa violência nas estruturas, nas relações humanas dentro de casa, nos nossos lares, nas nossas escolas, em todos os ambientes que nós frequentamos, e nós percebemos que está acontecendo algo, nós viramos as costas e queremos ficar longe. A delegacia de polícia, a PM, qualquer outra instituição, um Ministério Público, as defensorias, a magistratura, a própria mídia, tudo isso vai
mudar à medida em que nós, no dia a dia, também mudarmos. Em que nós, mulheres, avocarmos para nós também a responsabilidade de dar bastas, de dizer não. Chega de violência contra a mulher, chega de agressão, chega de abuso sexual, chega, acabou. Nós exigimos o cumprimento da lei. Nós não nos calaremos mais. É assim que nós faremos e que nós construiremos uma maneira nova das polícias se comportarem, do Ministério Público tomar atitudes, da Defensoria tomar atitudes, da magistratura tomar atitudes menos misóginas, discriminadoras da mulher. De nós vermos, como vimos nas últimas semanas, imagens gravadas de juiz de direito de carreira espancando, agredindo esposa. Um homem numa posição social privilegiada, um agressor de mulher, um espancador. Policiais civis, policiais militares, guardas municipais, abusadores, espancadores de suas mulheres. E por aí vai. Nós poderíamos elencar muitas e muitas formas que isso acontece, mas eu quero deixar aqui, nesse último encontro, esta reflexão, este apelo, esta forma da gente lidar com a violência que começa em nós, que começa nas nossas vidas, que começa na reflexão, no nosso fórum íntimo de como que nós vamos mudar isso? Como que nós vamos fazer para que isso mude? Porque está aí, ó. Cada uma vai passar pela violência de uma forma diferente. Cada uma de nós vai lidar com a violência de uma forma diferente, que às vezes é na alma, às vezes é no corpo, às vezes os dois juntos. Mas uma coisa é certa, mulheres, jovens, meninas, adolescentes, essas marcas ficam em nós e nós podemos ter maneiras mais satisfatórias de lidar com essas marcas, de dar um basta nisso tudo. Não se cale, não fique em silêncio, não considere que sozinha você está optando pela melhor solução, pelo melhor encaminhamento. Busque o diálogo, busque a denúncia, busque conversar, busque compartilhar, e não aceite julgamentos da parte de ninguém, em nenhum lugar, em nenhuma de suas modalidades. Não aceite ser culpada pela violência que você está sofrendo. Esse é um passo muito importante a ser dado, esse é um passo de conquista muito importante para todas nós. À medida que nós, mulheres, tivermos sororidade, tivermos empatia e uma escuta qualitativa entre nós, de acolhimento das mulheres que sofrem, à medida que a gente parar de falar que a mulher é culpada porque o marido dela é ruim, o companheiro é ruim, porque é agressivo com ela, e coisas desse gênero, nós começamos a abrir espaço para uma outra fala, para uma outra possibilidade, para um outro lugar de existir enquanto sociedade, enquanto igualdade entre homens e mulheres, enquanto construção de uma outra sociedade mais justa, mais equitativa, para além da igualdade legal, para além daquela igualdade que a gente falou lá no primeiro encontro, que era a da lei. Nós queremos uma igualdade equitativa, de fato. E fica aqui, então, o meu apelo. Denuncie, fale, testemunhe, se envolve, acredite, porque à medida que os órgãos públicos forem pressionados pela sociedade e forem demandados a responder com competência, eles terão que avançar, eles terão que construir formas mais eficazes de policiamento, de cuidado, de defesa, de garantia dos direitos da mulher e no combate à violência contra a mulher. Está aqui no quadro, diz que denúncia 181, tem o 180 também, e tem a delegacia virtual de Santa Catarina, que você pode gerar um registro de ocorrência online,
sem sair da sua casa, sem se deslocar se você não tem oportunidade de ir a uma delegacia especializada. Às vezes no teu município nem existe uma delegacia especializada. Às vezes na tua delegacia de cidade aí do teu município sequer tem um ambiente para te acolher. Mas a delegacia virtual também existe. E você consegue registrar a ocorrência ali, e você vai ter o encaminhamento adequado também para a tua demanda, ainda que faça um registro online. Busque auxílio, busque ajude, não se cale, não fique sozinha, não fique acuada, porque você é muito mais do que às vezes você imagina que é, e juntas nós somos mais fortes. Uma e outra precisam uma e outra. Nós não podemos deixar ninguém de lado, não deixamos ninguém de fora, não podemos deixar ninguém sem estarmos segurando uma a mão da outra e seguindo adiante na luta contra a violência contra a mulher. Eu deixo aqui o meu agradecimento por esses encontros e por essa parceria, que é uma parceria de discussão, porque à medida em que rapidamente eu conversei com vocês algumas coisas, por outro lado, eu também acabei dialogando comigo mesma enquanto mulher. Não como policial civil, mas como mulher que já passou por muita violência também. Mesmo sendo policial, eu já tive que enfrentar a violência na minha carne, na minha vida, na minha psique, e eu também tive que sair de um estágio de autonegação, né? Eu testemunho isso, eu tive que sair do ambiente de negação do que eu estava passando para eu tomar outras atitudes e mudar a minha história. Obrigada a Luciane Carminati, essa mulher incrível, a todo o grupo de trabalho e assessoria da Luciane. Obrigada a você, mulher, a você, homem, a você, pessoa humana maravilhosa que está aqui conosco nessa plataforma. Divulgue, combata, se junte nessa causa, porque é uma causa muito digna de ser abraçada e militada. Um beijo no coração. Eu não deixo nenhuma indicação particular de livros para vocês lerem ou de filmes, porque, como alguém que é graduada em filosofia e que gosta muito de ler, eu acho que nós precisamos ler de tudo. Nós precisamos manter a nossa mente aberta a toda forma de leitura, a ver as séries, os filmes que nós gostamos, mas, sobretudo, que no momento em que a gente pega um livro, que a gente lê uma reportagem, que a gente está num grupo de WhatsApp, que a gente assiste a televisão, o importante é manter a nossa mente aberta e reflexiva. Que tudo aquilo que a gente tem diante dos nossos olhos, que entra na nossa cabeça, que a gente escuta lá na igreja, lá no bairro, lá no nosso trabalho, a gente pense sobre o assunto de uma forma bem cuidada, que a gente sempre se pergunta: será que é assim mesmo? As coisas acontecem assim mesmo? Será que uma outra forma de avaliar isso é possível? Será que há uma outra opinião sobre isso? Esse cuidado da gente se relacionando com o mundo e com todas essas coisas é importante. Então, tudo que cair na tua mão, de livro, de obras artísticas, de tudo mais, pense com cuidado, reflita e faça uma comparação com a tua vida e com a vida dos outros, que você vai estar em bom caminho. Um abraço, um beijo, até a próxima.